Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou com você agora para a gente estudar clima organizacional. Clima organizacional, que é um tema relevante dentro do comportamento organizacional. Importante você entender que o clima é baseado na cultura organizacional. O clima é o conjunto de percepções, vou fazer uma definição bem genérica aqui, é o conjunto de percepções que o funcionário tem sobre o seu ambiente de trabalho, impactando diretamente sobre o quão satisfeito ou insatisfeito o funcionário está dentro desse ambiente. E esse clima é baseado na cultura organizacional. Sabe por quê? Porque as percepções e a impressão que o funcionário vai ter sobre o seu ambiente de trabalho dependem de quais as coisas que são importantes existirem ou não. E essas coisas que são importantes existirem ou não para o funcionário dentro da organização dizem respeito à própria cultura organizacional. Quais são os valores da cultura organizacional, quais são as pressuposições dessa cultura, os artefatos relevantes dessa cultura, e tendo tudo isso, você terá um clima. Por exemplo, se você tem uma organização com uma cultura organizacional bastante competitiva e no dia a dia o que se observa é que as pessoas não estão competindo, sabe o que vai acontecer? O clima vai ficar ruim. Por outro lado, se você tem uma organização em que a cooperação entre os membros é muito elevada, é muito respeitada enquanto valor dessa cultura organizacional, e no final das contas as pessoas estão competindo, batendo de frente uma com a outra, disputando espaço o tempo inteiro, o clima também será ruim. O fato é que o clima é um conjunto de percepções que a pessoa tem de forma cognitiva sobre o ambiente de trabalho, fazendo uma relação com os aspectos culturais que são relevantes ali onde ela está trabalhando. Assim, um ambiente competitivo, numa cultura competitiva, gera um clima bom. Um ambiente cooperativo, numa cultura cooperativa, gera um clima bom. Mas se o ambiente for cooperativo, numa cultura competitiva, o clima é ruim. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos para o quadro que a gente já vai olhar quais são as definições de clima organizacional, o que é que ele significa, quais são as ferramentas a ele associadas, enfim, aquilo que é de fato relevante sobre clima organizacional e que gera um melhor uso do seu tempo no estudo para concurso sobre esse tema. Vamos para o quadro. O que é clima organizacional? O clima organizacional representa a síntese das percepções do funcionário sobre a organização e o ambiente de trabalho, sendo mais passageiro do que a cultura. É fundamental que você entenda isso. Clima é conjunto de percepções que as pessoas têm sobre o ambiente de trabalho. A cultura não. A cultura é um conjunto de elementos que condiciona e, em muito, determina o comportamento das pessoas da organização. Vê, clima é percepção. Cultura é aquilo que é vivido. A cultura determina o clima. O clima está baseado na cultura. Mas você tem que entender também que, como o clima meteorológico, o clima organizacional muda de uma hora para outra. Quando você sai na rua de manhã cedo e você olha para o céu e vê aquele céu bonito, céu azul, e você ainda assim está carregando um guarda-chuva. É como sair em Brasília no mês de outubro, no mês de novembro. Se você sai de casa mesmo com o céu azul, você sai com guarda-chuva. Sabe por quê? Porque as chuvas vêm rapidamente e cai aquele pé d'água de uma hora para outra quando o céu diz não vai chover. É só você olhar para o céu e ele diz para você, não vai chover, mas chove. O clima muda. Assim como você está num dia que está quente e de repente chega uma frente fria, isso acontece muito em São Paulo. Um dia muito quente, chega uma frente fria no meio do dia, fecha o clima e a temperatura cai 10, 12, 13 graus em 2, 3 horas. Esse é o tipo de coisa que acontece com o clima meteorológico. O clima organizacional tem da mesma coisa. O clima pode ser bom, as pessoas podem estar felizes, satisfeitas com o ambiente de trabalho, vivendo bem aquele dia a dia organizacional e de repente acontece alguma coisa que torna as pessoas insatisfeitas com a vivência no ambiente de trabalho. Às vezes é um novo funcionário que não age de acordo com o que a cultura espera. Às vezes é um funcionário atual, mas que está insatisfeito e gera um clima pesado. O desempenho negativo que a organização teve no último semestre, no último ano, enfim, vários aspectos podem gerar um clima negativo na organização. Da mesma forma que você tem um clima que pode ficar ruim muito rapidamente,
o clima pode ficar bom muito rapidamente. Imagina que se o problema, por exemplo, é um colega de trabalho que não está se dando muito bem com os outros, basta tirar esse colega de trabalho do ambiente e o clima melhora imediatamente. Isso acontece, inclusive, no nosso dia a dia, tirando o conceito organizacional e pensando apenas em clima. Você está vivendo num grupo de amigos, está passando o final de semana com amigos, digamos, numa praia. Final de semana na praia com os amigos. E aí o clima está meio ruim, tem uma das pessoas que sai para passear, o clima melhora. Por quê? Porque aquela pessoa, dentro dos aspectos culturais daquele grupo, não estava se encaixando muito bem, não estava gerando um conjunto de percepções positivas sobre a vivência que você tinha ali. O clima muda rapidamente, a cultura demora a mudar. Então, na hora que a organização pensa em mudar a cultura, precisa pensar em fazer mudanças de longo prazo. Na hora que a organização pensa em melhorar o clima, mudar o clima, ela precisa fazer mudanças que impactam imediatamente, tá bom? Para o quadro. A ênfase do clima organizacional é cognitiva e não afetiva. Muito cuidado com isso. Se você me perguntasse isso há, sei lá, 10, 8 anos atrás, não sei ao certo, eu diria para você, essa história de cognitivo e afetivo é pouco relevante. Por quê? Porque na discussão de administração não se toca nisso. O que se diz na discussão de administração é que cultura, ou melhor, clima organizacional é o conjunto de percepções que o funcionário tem sobre o seu ambiente de trabalho. Ponto. Só que uma bela questão do CESP, há muitos anos atrás, veio e colocou da seguinte forma: cultura, ou melhor, clima organizacional, eu estou misturando os termos aqui, clima organizacional é o conjunto de percepções, vírgula, de ênfase afetiva e cognitiva, vírgula, que os funcionários têm sobre o seu ambiente de trabalho. Ponto. Gabarito da questão. Errado. Nossa, essa questão me deixou nervoso por muito tempo. Por quê? Porque eu pesquisei em vários livros de gestão de pessoas e comportamento organizacional e não encontrei nenhuma referência que explicasse por que essa questão estava errada. Muito tempo depois, pesquisando outros tópicos de cultura e clima organizacional, outros detalhezinhos, eu me deparo com um artigo científico sobre clima. Um artigo científico publicado por psicólogos em uma revista de psicologia e que tratava de clima. Esse artigo fazia uma revisão de literatura e separava clima organizacional do clima psicológico. E dizia o seguinte: o clima organizacional é aquele conjunto de percepções que as pessoas têm no ambiente de trabalho sobre o seu trabalho e o ambiente, com ênfase cognitiva. E o clima psicológico tem ênfase afetiva. Depois disso, eu entendi essa questão, esclareci isso, trago para você agora, para você saber exatamente do que você tem que saber para efeito de prova. E aí você tem que chegar na hora da prova atento, atenta ao seguinte: se a banca falar clima organizacional possui ênfase afetiva, sentimental ou coisa desse tipo, você marca errado. Se disser clima organizacional é o conjunto de percepções e sentimentos afetivos sobre o ambiente de trabalho, está errado, porque o clima organizacional tem ênfase cognitiva e não afetiva. Ok? Reforcei bastante isso porque isso é muito importante, isso é das pegadinhas mais frequentes sobre clima organizacional na hora da prova. Você pode me perguntar, Carlos, e eu preciso saber clima psicológico para a minha prova? O que eu te digo é o seguinte: quando você está estudando clima organizacional, você precisa saber clima organizacional. Clima psicológico é outro assunto, mas se a banca disser para você, clima organizacional é isso aqui, e apontar para o clima psicológico, o que você precisa saber é que aquilo ali não é clima organizacional. Simples assim. Você não precisa estudar o clima organizacional, apenas o clima, o clima psicológico, apenas o clima organizacional, para saber o que ele é e o que ele não é. Ok? Para o 4. O clima é derivado, é baseado na cultura organizacional. Isso eu já terminei explicando para vocês desde o início. Ele pode ser tido como positivo, ou seja, favorável, ou negativo, desfavorável. Assim, as descrições de clima organizacional são normalmente dentro dessa dualidade.
Ou o clima é bom ou ele é ruim. Ou o clima é favorável ou é desfavorável. Assim como você pode dizer, ou o clima está aberto ou está fechado, ou é quente ou é frio. As descrições de clima são duais, enquanto as descrições de cultura não são. Falar de cultura implica dizer quais são os valores, quais são as pressuposições, quais são os artefatos. São coisas completamente distintas daquilo que a gente vê em clima organizacional. Voltando para o quadro. O clima está relacionado com a motivação dos funcionários, assim como a sua desmotivação. Atenção, não misture o conteúdo de clima organizacional com motivação dos funcionários. Por quê? Porque existem várias teorias lá que falam do ambiente de trabalho como algo extrínseco. E é natural, dentro do estudo da motivação. Só que aqui a gente está estudando clima. E no estudo do clima, você tem que entender que, se o clima estiver positivo, há uma tendência de melhor desempenho do funcionário. Há uma tendência de funcionários mais motivados. E se o clima estiver negativo, há uma tendência de funcionários mais desmotivados. É melhor não fazer o link com teorias de motivação. Pensa apenas o seguinte: clima bom, mais satisfação e mais motivação. Clima ruim, menos satisfação e menos motivação. Tá bom? Voltando para o quadro. O clima organizacional negativo pode gerar maior rotatividade de pessoal, as pessoas vão querer sair da organização, um maior número de greves, faltas, atrasos e etc. Por isso, esses são importantes indicadores do clima organizacional. Em outras palavras, eu falei indiretamente que, na hora de se buscar indicadores de clima organizacional positivo e negativo, você pode olhar rotatividade pessoal. Se a rotatividade for elevada, provavelmente o clima é ruim. Greves, se tiver muita greve, provavelmente o clima é ruim. Faltas, se as pessoas faltam muito, provavelmente o clima é ruim. O mesmo acontecendo com atrasos e etc. As principais técnicas para pesquisa de clima incluem o uso de questionários. Aí você me diz, Carlos, qual é a dificuldade de falar em uso de questionários para pesquisa de clima? Nenhuma. Eu falo para você ainda assim pelo seguinte, porque muitas vezes a banca vem e diz, uma importante ferramenta é o questionário, que implica umas pessoas fazendo pesquisa de clima e respondendo questionários específicos que podem ser formais, ou melhor, que podem ser mais ou menos estruturados em relação à sua forma. Aí você pensa, meu Deus, o que é isso? Eu não vi isso. Não, você não precisa ver isso em detalhes. Você tem que entender o seguinte: pesquisa de clima pode se utilizar de ferramentas de pesquisa. Simples assim. Uma importante ferramenta de pesquisa é o uso de questionários. E aí os questionários podem ser de diferentes tipos. Não cabe a gente aprofundar o ponto de começar a falar sobre questionários, porque está falando de clima organizacional. Seria uma fuga ao tema muito grande, entende? Pois bem, além de questionários, que outras técnicas podem ser utilizadas? Tem algumas. Vamos para o quadro. Pesquisas de opinião, por exemplo, entrevistas feitas por especialistas, entrevistas em grupos, por aí poderia falar ainda em entrevistas individuais, observação direta, reporte dos funcionários e etc. O clima, você tem que entender que é algo amplo e inclui diversas dimensões. Eu gosto de pensar da seguinte forma: para efeito de prova, você tem que pensar que clima organizacional inclui quase tudo que acontece dentro da organização. Por quê? Porque quase tudo que acontece dentro da organização pode gerar impactos sobre como o funcionário está percebendo o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, se os salários aumentam, isso gera um impacto. Se os salários são cortados, também gera um impacto. Se as pessoas são demitidas, tem um impacto. Se novas pessoas são contratadas, tem outro impacto. Se o foco é a competição ou se o foco é a cooperação, haverá impacto sobre o dia a dia das pessoas. Então, são vários aspectos que geram impacto sobre o clima organizacional. E é bom que você saiba disso. Por isso, eu trouxe uma relação extensa, que eu apenas vou ler aqui e fazer um ou outro comentário breve sobre essa relação. O importante é que você tenha em mente que todos esses fatores geram impacto sobre o clima organizacional. Vamos para o quadro. Olha só alguns destaques aqui. A forma de se comunicar dentro da organização. Imagina organizações que têm uma comunicação mais assertiva, direta, que gera mais conflito, e isso pode gerar um clima ruim, enquanto uma comunicação mais branda, mais equilibrada, apesar de assertiva, pode gerar um clima bom.
Percepções psicológicas e sensações podem ter relação com o clima organizacional. Integração e interação. O modelo de gestão utilizado ser um modelo A, modelo B, modelo C, etc. A ética da organização. Pensa o seguinte, eu já vi pessoas trabalhando num determinado setor, numa determinada área, num determinado órgão, numa determinada empresa, enfim, em organizações que quando a organização sofre um abalo ético, a pessoa começa a viver um clima organizacional negativo, a sentir que a organização não é tão boa assim para se trabalhar, isso gera impacto sobre a sua motivação, isso gera uma menor assiduidade, um grau de atrasos um pouco maior, porque tem um comprometimento ético. Então, a própria ética da organização gera impactos sobre o clima organizacional. Voltando para o quadro. O estilo de liderança utilizado, o grau de disciplina imposto, o trabalho em si, olha só, o trabalho em si, por isso que não dá para misturar as teorias de motivação com o estudo do clima organizacional. Porque o trabalho em si, quando a gente estuda motivação, ele se separa do ambiente. Mas quando a gente estuda clima, o trabalho em si gera impacto sobre o clima e sobre o ambiente. Tudo isso está interligado, mas na hora de estudar para a prova, você tem que separar uma coisa da outra, porque senão você entra numa discussão sem fim. Que área está correta, que teoria está correta, e aí na hora da prova você não consegue marcar a bolinha correta, tá bom? Voltando para o quadro. O ambiente de trabalho em si também é relevante. Os salários e benefícios, o horário de trabalho, a rigidez desse horário, se tem ou não flexibilidade, o reconhecimento oferecido aos funcionários, a motivação dos funcionários. Vê, a motivação ao mesmo tempo é consequência do clima, mas é também origem. Se as pessoas estão motivadas, o clima melhora e aí elas continuam motivadas. Se as pessoas estão desmotivadas, aí o clima cai e aí a tendência é que elas continuem desmotivadas. Vê como o assunto se liga, ó, ele é totalmente interconectado. Voltando para o quadro. Os programas de treinamento e desenvolvimento oferecidos, a estabilidade no ambiente de trabalho, mas também a estabilidade no cargo, a carreira e as perspectivas do funcionário na organização, a qualidade e a satisfação do cliente, os relacionamentos interpessoais serem positivos ou negativos, o tipo e a forma do processo decisório, se envolvem mais as pessoas, melhoram o clima, se são mais diretivos de cima para baixo, o clima piora. A identificação da pessoa com a organização em termos de valores culturais mesmo. A imagem interna da organização, a imagem externa da organização, a própria estrutura organizacional, o momento de vida da organização, a clareza quanto aos objetivos, se o foco é nos resultados ou se não é, o comprometimento individual e organizacional em relação aos resultados, ao desempenho, às inovações e etc. Tudo isso faz parte do clima organizacional. A organização deve buscar criar o quê? Um clima favorável. Em outras palavras, quando você tem cultura organizacional, você busca criar culturas que respeitem determinados valores e pressuposições. Você busca criar uma cultura em torno de determinados artefatos que demonstrem essa cultura. No clima, não. A forma de olhar o clima é distinta. O que você busca ao olhar o clima é gerar um clima positivo, gerar um clima favorável, que favoreça o sucesso organizacional. E para isso, você tem que considerar tanto as necessidades da organização, sua estratégia, sua estrutura, suas diretrizes, seus aspectos culturais, mas tem que considerar também a própria perspectiva dos funcionários e as necessidades que os funcionários têm em relação à organização. Porque o clima, ele vai ser o resultado dessas interações entre pessoas que estão na organização e elementos da própria organização. E o clima deve favorecer o sucesso das pessoas e da organização ao mesmo tempo, tá bom? Bem, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre clima organizacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforço a importância de ir até o PDF, estudar um pouco mais esse conteúdo, aprofundar isso aqui, porque tem elevada subjetividade na hora de responder questões de prova. Por isso, também lá no PDF, você vai olhar as questões de provas anteriores que eu trouxe e vai olhar as questões comentadas. Assim, você já sabe por que acertou, já sabe por que errou e consegue melhorar ainda mais o seu desempenho na hora da prova, tá bom? É isso aí. Eu me despeço então. Até a próxima. Tchau, tchau.